Vamos fazer uma viagem no tempo? Para quem viveu, vai ser pura nostalgia, e para quem não faz ideia de como era, se prepara, porque a gente vai descobrir como era sobreviver no mundo online completamente diferente. Olha só, antes de Wi-Fi, 5G, fibra ótica, era esse o som que conectava o Brasil ao mundo digital. Era quase uma orquestra da paciência, o barulho que avisava que, ufa, a gente estava entrando num universo novo, mas que também testava os nervos de qualquer um. Essa pergunta aqui, ela define a experiência online de uma geração inteira. E não era só um hábito, não. Era uma verdadeira estratégia de sobrevivência digital. E tudinho mesmo, se resumia a uma palavra: custo. Pois é, entrar na internet não era só clicar num ícone. Era um verdadeiro ritual que acontecia toda noite e era totalmente governado pela conta de telefone. E para entender a cultura daquela época, a gente precisa entender esse ritual. O sistema todo se baseava nos tais pulsos telefônicos. Era assim que mediam o uso do telefone. E um detalhe, o certo é pulso, sem o M, embora muita gente falasse impulso. Durante o dia, esses pulsos eram caros e cobrados a cada poucos minutos. Navegar, então, era um luxo para poucos. E aqui acontecia a mágica da meia-noite. Depois da meia-noite até as 6 da manhã, e também nos fins de semana, uma conexão de horas e horas custava um único pulso. Um pulso só. A madrugada virava o paraíso dos internautas. Então, o problema não era só o dinheiro, né? Tinha o desafio social de ocupar a única linha de telefone da casa. A internet disputava espaço com a ligação da tia, do amigo, e isso gerava umas discussões clássicas em família sobre quem tinha prioridade. Mas calma, que não era só a conta de telefone. Além disso, ainda era preciso pagar a mensalidade de um provedor de acesso. Pensa bem, como é que a internet ia se popularizar desse jeito? A solução para essa questão mudou completamente o jogo. O modelo inicial era bem restrito e caro. Tinha que comprar o equipamento, que não era barato, e ainda pagar uma assinatura. Mas aí, uma nova ideia de negócio estava prestes a democratizar a internet no Brasil de um jeito que ninguém imaginava. De uma hora para outra, empresas como o IG, que foi lançado lá em janeiro de 2000, viraram a mesa. Eles ofereciam acesso de graça, totalmente bancado por anúncios. Era só baixar o discador, conectar, e a única conta que chegava era da ligação telefônica. E esse slogan do IG, sério, foi genial. Ele capturou perfeitamente o que todo mundo estava pensando. Uma mistura de não acredito com eu quero. A ideia era simples, mas absolutamente revolucionária para a época. Só que, claro, esse novo modelo era bem instável. A concorrência era pesada. E alguns dos pioneiros, como o Super Eleven, não aguentaram o tranco. Isso mostra que a era da internet grátis também teve suas baixas. Ok, com o acesso ficando mais fácil, a internet se transformou num novo universo social. Era o lugar para conversar, conhecer gente nova e formar as primeiras comunidades virtuais de verdade. Mas olha, antes da web gráfica, com fotinhos e tudo mais, as comunidades se formavam nos chamados BBS. Era a internet antes da internet, tudo baseado em texto. Era aqui que os verdadeiros pioneiros da vida social online se encontravam. E essa tabela mostra bem a evolução do bate-papo. Começou com o ICQ, onde cada pessoa tinha um número único, tipo um CPF. Depois veio o Mirk, com seus canais e apelidos, até chegar no MSN Messenger, já com emote, com o e-mail como login, que dominou a década seguinte. O ICQ foi um verdadeiro fenômeno. Foi o primeiro contato de milhões de pessoas com mensagens instantâneas. E aquele som, o OU, ficou na cabeça de todo mundo. Ele ecoou por quase 28 anos, até o ICQ ser descontinuado de vez, agora em 2024. Já o MR era a outra praia. Era onde o pessoal criava comunidades super unidas em canais de tudo que era tema. E o mais legal, a amizade saía do online e ia para a vida real, nos famosos IR Contros. Era um mundo de personalização e códigos próprios. Mas nem só de socializar vivia a internet de escada. Ela também trouxe um jeito novo e bem dolorosamente lento de consumir mídia. Paciência não era só uma virtude, era um pré-requisito. Dá uma olhada nisso. Mais de 30 minutos. Esse era o tempo médio para baixar um único arquivo de música. Uma música. Imagina ficar meia hora esperando, rezando para a conexão não cair no meio do caminho. E foi nesse cenário que surgiram as ferramentas que mudaram tudo. Napster, Kazaa,
e Muli. Esses nomes viraram parte do dia a dia, popularizaram o compartilhamento de arquivos e começaram uma revolução que abalou a indústria da música para sempre. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente a ansiedade que todo mundo sentia. Era deixar o computador ligado a noite toda na esperança de que ninguém, por favor, ninguém, fosse atender o telefone ou desligar o estabilizador sem querer. Então, olhando para trás, o que a gente tira dessa era de tanta paciência e inovação? Qual foi o grande legado desses anos de conexão barulhenta e linha ocupada? Sim, era lenta, era cara, ocupava o telefone, tinha um monte de defeitos. Mas foi ela a porta de entrada para o mundo digital para muita gente no Brasil. Ela moldou a cultura online que a gente vive hoje, ensinou uma geração a construir comunidades e a valorizar cada segundo de conexão. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Ao ganhar velocidade, acesso 24 horas por dia, o que será que a gente perdeu daquela cultura digital do começo? Será que perdemos a expectativa, a celebração de finalmente ficar online? A profundidade dos laços que se formavam naquelas comunidades? E para quem viveu essa época, qual é a sua maior lembrança? É o barulho do modem? Uma conversa que marcou no ICQ? Aquele download que demorou a noite inteira? Contem as histórias de vocês aí nos comentários, sugiram um tema para nossa próxima conversa e, claro, não se esqueçam de se inscrever no canal.